boa tarde para os presentes e, sobretudo, para quem está a assistir por via Zoom. Bem-vindos à segunda sessão do ciclo de conferências Visões do Tempo da Guerra e das Independências 61-75. Os objetivos deste encontro, como já foram referidos na primeira sessão, passam pela reflexão sobre a guerra e as independências, pela publicação, depois, no final, dos textos relativos às conferências e pela gravação online e arquivo para memória futura. Portanto, neste momento estamos a gravar por Zoom, mas também estamos a articular no sentido depois de toda a conferência do Sr. General Chito Rodrigues ficar no YouTube da Comissão, e era esta a notícia que queria transmitir a quem está em casa a ver-nos, que efetivamente depois também vai estar disponível. Mas nada melhor do que assistir em direto, seja por Zoom, seja aqui presencialmente. A organização e coordenação deste evento está a cargo, como sabem, do Coronel Aniceto Afonso e do Mestre João Tavares, a quem agradeço todo o empenhamento. Teremos depois uma terceira sessão que anunciarei no final desta conferência, já no mês de junho. Os conferencistas, como sabem, foi apresentado pelo Coronel Aniceto Afonso na primeira sessão, são militares, professores, jornalistas, políticos, eclesiásticos, diplomatas, mas sobretudo com obra publicada e com experiência e reconhecidos pelos seus pares, como é o caso de hoje, que já vou falar, mas sobretudo têm toda a liberdade para se pronunciarem sobre um tema estruturante da sociedade portuguesa, da maneira que entenderem, com toda a liberdade de expressão, como eu dizia há pouco. Por isso nós não utilizamos os termos guerra ultramar, guerra da África, guerra colonial, cada um utiliza os termos que bem entender, está com toda a liberdade para falar da sua experiência, do seu conhecimento, e isso é que é muito importante para a memória futura numa casa como esta. Os moderadores apresentam os conferencistas, é o que vai acontecer a seguir, e depois, como sabem, tem uma articulação que permite que no final tenham uma conversa a dois. Nós depois saímos daqui da mesa e ficarão somente o conferencista e o moderador numa conversa complementar da própria conferência e no sentido de ir ao encontro dos grandes objetivos ou das grandes questões que se colocam a nível do ciclo. Hoje temos a honra e o prazer, no meu caso, certamente, de contar com o testemunho do Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, a quem agradeço o facto de ter aceitado o desafio, que é um desafio importante para a memória futura de todos nós. Agradeço ainda ao Coronel Abílio Lousada, historiador reconhecido por todos, por ter aceito também este momento que para ele julgo que deve ser também um momento de orgulho, mas isso deixarei as palavras para ele, por ser moderador de uma pessoa que é muito mais do que um cidadão. O Tenente-General, se me permite, até um bocadinho antes de passar a palavra então ao Abílio Lousada, permitam-me referir que aquilo que todos conhecemos do nosso general é ser o presidente da direção central da Liga dos Combatentes, desde 2003, que soube renascer, soube cuidar de uma instituição muitíssimo importante para todos nós, e em especial para aqueles que foram combatentes e que também estão aqui presentes, é o caso do Coronel Aniceto Afonso. Mas é também o próprio combatente, e essa experiência que nos vai trazer, com 4 comissões na Guerra do Ultramar, como é a sua visão, mas é também, e isso para mim é muito importante, o cidadão, o homem único, que constitui uma referência obrigatória, pelo menos para a minha geração, se me permite, no geral, de serviço público e de amor à pátria. Indiscutível para toda a minha geração e julgo que para outras gerações que têm acompanhado o trabalho e a vida do meu general. Muito obrigado mais uma vez, meu general, mas agora vou passar a palavra então ao Tenente-Coronel Abílio Lousada. Muito boa tarde. Cumprimentar antes de mais o Major-General João Vieira Borges e muito obrigado, de facto, acertou nas palavras. É um orgulho, de facto, este convite,
poder participar aqui nesta iniciativa da Comissão Portuguesa de História Militar, que é de louvar, até mesmo em termos de memória e de registro para o futuro, trazendo aqui grandes personalidades, direta ou indiretamente, envolvidas ou estudiosas da Guerra da África, 61-75. Cumprimentar também o Sr. Coronel Aniceto Afonso, o Dr. João Tavares, e naturalmente cumprimentar o meu general, que é o convidado de honra, e é para mim de facto um orgulho e um desafio moderá-lo. Naturalmente que não é uma tarefa fácil na sua essência, naquilo que tem a ver com os conteúdos, naquilo que tem a ver com o contexto e o que aqui nos traz em termos de debate e de interação. Não é uma tarefa fácil, porque estou perante uma figura que já foi dito, é uma figura de facto interessante, imensa, um grande cidadão, muito conhecido presentemente e bem como Presidente da Liga dos Combatentes, é também o diretor da revista Combatente e é indiscutivelmente um combatente. Aliás, basta olhar para o seu currículo e percebermos os teatros de operações e os contextos nacionais e internacionais onde ele prestou serviço ou desempenhou missões. E ao olhar para o currículo biográfico que me foi entregue há 2 dias, eu fiquei assustado, porque às tantas eu fazia aqui uma palestra, antes da palestra do meu general, para o poder apresentar nas suas linhas mais ínfimas e detalhadas. Então, tenho aqui um resumo, porque eu percebi imediatamente que estava perante um personagem que praticamente ultrapassava a sua própria biografia e vice-versa. Portanto, já permita-me que eu faça uma síntese daquilo de facto que é, daquilo que é o senhor nas suas várias matrizes, conforme já aqui foi referido. O Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues nasceu em Castelo Branco, 13 de março de 1935, portanto é notoriamente, conforme podemos ver e apreciar, um jovem. Licenciado em Ciências Militares, terminou o curso da Escola do Exército em 1956. Mais tarde, após ter tirado o curso complementar de Estado-Maior no IAM, onde foi professor, doutorou-se em Planeamento e Altos Estudos Militares pelo Exército do Brasil. Frequentou o curso superior de Comando e Direção no IAM com alta classificação. Foi promovido ao posto de brigadeiro, desempenhando as funções de chefe da 2ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e terminou sua carreira no posto de Tenente-General, tendo exercido os cargos de Comandante da Instrução do Exército, Diretor do Instituto de Altos Estudos Militares e Presidente do Conselho Superior de Disciplina do Exército. Serviu o Exército em África e Angola, 2 missões. Na América, no Brasil, Europa, na NATO e na Ásia, em Macau, onde também desempenhou 2 missões. Em Portugal, no continente e na Madeira. Durante a sua carreira militar, desempenhou funções em diversas áreas, nomeadamente de operações, informações e ensino, tendo, como já disse, 4 comissões de serviço no ultramar. É também, como já disse, Presidente da Liga dos Combatentes e, no âmbito civil, desempenhou várias vezes as funções de Governador de Macau em exercício, território onde foi também chefe de Estado-Maior do Comando-Chefe e comandante das Forças de Segurança. Professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, do Instituto de Estudos Políticos e é membro da Academia de Letras e Artes. Foram-lhe atribuídas diversas condecorações, se não me engano, pelas minhas contas, 36, nacionais e estrangeiras, militares e civis, entre elas 2 medalhas de ouro e 3 medalhas de prata de serviços distintos, sendo 2 obtidas em campanha, portanto com palma. Foi igualmente agraciado, entre outras distinções, com a Gran Cruz de Mérito Militar, Medalha de Defesa Nacional Primeira Classe, Gran Cruz da Ordem Militar da Viz, Gran Cruz do Mérito Militar e Civil de Espanha e de Marrocos e Grande Colar do Mérito Desportivo. Aliás, eu não vou deixar passar em branco a sua atividade no campo do mérito desportivo, porque acho que de facto que é muito relevante, e dizendo que ele foi atleta olímpico em Roma, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, foi presidente da Federação Portuguesa de Esgrima e da Confederação Europeia de Esgrima, sendo membro fundador da Associação dos Atletas Olímpicos. Além de mais, foi também o campeão do Exército em esgrima e foi o campeão universitário em esgrima, se eu não estiver em erro. Tem depois uma vasta obra publicada em artigos, conferências e autor de 9 livros, muitos deles em poesia. Mas também realçar que estas obras, algumas são obras de caráter técnico-militar e de história militar,
e as tais de poesia. Colaborador de diversos jornais e revistas e redigiu inúmeros prefácios e pós-fácios para dezenas de obras literárias. Sr. General, tem a palavra para nos poder agraciar com as suas experiências e conhecimentos militares. Estamos naturalmente ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado. Senhor Presidente da Comissão de História Militar, Senhor General, caros responsáveis por estas simpáticas e importantes sessões relativas à guerra em África, meus senhores e meus senhores que à distância me estão ouvindo. Agradeço o convite que me foi feito para estar aqui convosco. O tema é a guerra em África e aquilo que vos venho aqui dizer tem que ter, tem dois condicionamentos: a experiência vivida e a doutrina aprendida. Vou-vos falar, como está exposto, podia ter dito a subversão e a contra-subversão em África, com ênfase em Angola, podia ter dito a guerrilha contra a guerrilha em África, com ênfase em Angola, mas é isso tudo, mas sobretudo aquilo que está no ecrã, a definição daquilo que foi a concepção e o desenvolvimento da estratégia operacional em Angola, partindo da estratégia total e da estratégia geral militar nos 3 teatros, e depois dizer que, quanto a mim, em Angola houve 2 momentos decisivos da guerra em Angola: 1961, 1970 e este 1970, que está expresso nesta segunda referência, uma mudança do esforço estratégico em Angola. Portanto, este é o sumário que eu pretendo seguir na minha exposição. Portanto, definir os objetivos da estratégia total, geral militar, da estratégia operacional, quer nossa, quer do adversário, na verdade. Depois, algumas fases que tivemos que ultrapassar no conflito em Angola e tirar algumas conclusões. A estratégia total. A estratégia total foi idêntica nos 3 teatros de operações, em Angola, na Guiné e em Moçambique. A estratégia geral militar, igualmente, foi igual nos 3 teatros de operações. Já a estratégia operacional, como é natural, diferente nos 3 teatros de operações. A estratégia operacional, como sabem, depende do ambiente geográfico, do ambiente humano, do inimigo, dos comandantes-chefes, dos governadores, e, portanto, em cada um dos teatros, a estratégia operacional foi condicionada por as características próprias do teatro de operações. Concretamente, a estratégia total foi definida na altura. Eu busco-a da própria Constituição Portuguesa de 1933. No artigo 1º dizia-se: o território de Portugal é o que atualmente lhe pertence. E depois especificava que era o Portugal continental, as ilhas e até Timor. O artigo 2º dizia: o Estado não aliena por nenhum modo qualquer parte do território nacional. E seguinte, na área que se referia à problemática da defesa nacional, dizia no seu artigo 53: o Estado exige
das instituições militares, a defesa da integridade do território nacional. E até falava em ordem pública. E no seu parágrafo 53, definia a organização militar é una para todo o território. Conclusão. Podemos concluir que as Forças Armadas, na altura, organização una em todo o território nacional, foi definido pelo Estado pelo escalão político como objetivo estratégico global a defesa da integridade territorial e manutenção da ordem e paz pública, e quando o conflito surge em parte do considerado território nacional, como foi Angola, e depois Moçambique e Guiné, as Forças Armadas cumpriram a sua missão nos termos constitucionais. Esta, digamos, a estratégia total que a própria Constituição definia. Passando à Estratégia Geral Militar. A Estratégia Geral Militar aparece mais ou menos equacionada num documento que se chamou o documento da Política Militar Nacional, onde se estabelecia a Estratégia Geral Militar em 1959 já. O que dá uma ideia de que já havia indícios em termos militares, que não políticos podia haver, mas passavam despercebidos em termos militares, que era provável a nossa intervenção em África. E logo a seguir, num dos cursos de Estado-Maior, se publica um livro, 5 livros de capa azul, que também eles definem como se devia conduzir uma guerra de guerrilhas. E eu refiro aqui dos 10 princípios que foram extensíveis para os 3 teatros de operações, tirei 2 princípios que foram cumpridos. A contra-subversão é uma luta pela população e nunca uma luta contra a população. E um segundo princípio que eu sublinho, a luta contra a subversão não pode ser levada a efeito exclusivamente pelas forças militares e estas não devem atuar exclusivamente pelas armas. Isto foi cumprido. Já o regulamento de operações, nessa altura, também com princípios definidos para os 3 teatros de operações, estabeleceu linhas que foram utilizadas na prática. E eu refiro algumas. Na contra-guerrilha desempenharão papel importante pequenas unidades altamente móveis, companhias e destacamentos destas, o que se verificou. As unidades de infantaria terão a responsabilidade de execução da maior parte das ações, o que se verificou. Todos os elementos das diversas armas e serviços devem ser instruídos para combater como infantaria, o que se verificou no terreno. A engenharia reveste-se de importância primordial, o que se constatou. Estes princípios foram verificados na prática nos 3 teatros de operações e estão dentro de uma linha de conduta que diz respeito à estratégia geral militar a adotar nos 3 teatros de operações. No que diz respeito à Angola, eu direi que o quadro geográfico e humano, veja lá se isso funciona. Portanto, já vos falei, e continuei a falar, já falei da estratégia total, da estratégia militar e da estratégia operacional. No âmbito da estratégia operacional, vou-me dedicar agora ao teatro de operações de Angola. E como disse há pouco, na estratégia operacional tem influência as características geográficas e humanas do teatro e o próprio inimigo. E quais são as características fundamentais geográficas do teatro de Angola? Para quem conhece Angola, dimensão compacta, 1.246.700 km². Extensão de fronteira terrestre, com 4 países apoiando os movimentos que estavam a lutar para a independência. 3.550 km com 4 países diferentes. E uma fronteira marítima de 1.700 km. Condições socioculturais, todos conhecemos.
o clima com duas épocas, uma seca, outra das chuvas, e, portanto, condicionando quer a manobra terrestre, quer a manobra aérea e também marítima. No terreno, em Angola, 3 áreas completamente diferenciadas, onde nós tínhamos de ter em atenção para aplicar os meios terrestres e aéreos. No norte, montanha, grandes florestas e povoado. No leste, plano, despovoado. No centro, o coração de Angola, com Nova Lisboa, um planalto, de onde irradiavam todas as linhas de água em relação a todo o território e também muito povoado. Povoado ao noroeste, muito povoado ao centro, 1 habitante quilómetro quadrado a leste. Estas eram as características gerais do terreno. Não me vou debruçar sobre o fator humano, porque sabem que tinha várias etnias no território de Angola. E quanto ao inimigo, chamemos-lhe inimigo porque nessa aldeia havia tiros. E, portanto, era um inimigo, era adversário e eram inimigos, eram grupos de guerrilha que foram melhorando a sua capacidade de atuação ao longo dos anos. Em Angola começava e houve 3 movimentos com características diferentes. A UPA, que se transformou na Frente Nacional da Libertação de Angola, o MPLA, Movimento para a Alimentação de Angola, e o AMANgola, que se transformou na UNITA. Portanto, FNLA, MPLA e UNITA. E qual era a sua estratégia total? Igual para os 3 movimentos. Independência de Angola era o objetivo a atingir. E a estratégia geral militar, completamente diferente dos 3 partidos, e a sua estratégia operacional, completamente diferente para os 3 partidos. E eu vou referir os documentos que em 1968 a Frente Nacional da Libertação publicou e onde definia os seus objetivos relativamente àquilo que desejava atingir em Angola. A FNLA dizia, no plano político-militar, referia-se que a finalidade pretendida era arruinar a economia e as finanças, entre aspas, a economia e finanças de Angola, atacando objetivos puramente económicos e objetivos humanos, tudo tendo em vista impulsionar e acelerar, e cito, a guerra revolucionária. A execução deste plano era faseada no tempo, com vista à ocupação de 3 ou 4 cidades, após o que Angola pediria o cessar-fogo, entre aspas, que não seria concedido sem se dar o colapso da sua economia. Isto era o que pensava o FNLA em 1968 e estas recomendações dão a ideia do estado, digamos, de situação da FNLA face à guerra que estava a desenvolver. Já o MPLA, na sua estratégia militar, dizia ou definia linhas mestras no seu plano de subversão total de Angola, fez um plano, cujo título é Plano para a Subversão Total de Angola e pretendia generalização da luta armada a todo o território, o que nunca conseguiu. Adoção de uma estrutura partidária e desenvolvimento da política da Frente Nacional e constituição das Forças Armadas de Libertação, o que também nunca conseguiu. Mas eram os seus objetivos. E qual era a estratégia operacional destes 3 movimentos? Diferente, o que também influenciava a forma de atuar das Forças Armadas, porque cada um tinha a sua forma de atuar em Angola. A FNLA, todos eles tinham o seu dispositivo no exterior, exceto a UNITA, que a partir de 1966 entra pelo leste e instala-se no interior de Angola, mas quer a FNLA que o MPLA têm bases no exterior, no Congo e após 66 na Zâmbia. A FNLA, no terreno, partindo do exterior, as suas linhas de infiltração nunca fazia guerra e aproximava-se e dirigia-se para zonas de refúgio previamente definidas. Já o MPLA
atuava de maneira completamente diferente. O EPLA, à medida que marchava, ia sublevando as populações. E, portanto, era uma conduta da guerra completamente diferente. Por outro lado, a UNITA, depois de ter passado para a Zâmbia, instalou-se no interior de Angola e como estava praticamente isolada do exterior, porque também fazia frente ao FNLA e MPLA, sempre se guerrearam os três movimentos uns aos outros, fazia a guerra pela guerra, de vez em quando umas ações sobre o caminho de ferro, esteve mais ou menos enquistada, mas foi o único movimento que o chefe e o presidente esteve no interior de Angola, todos os outros se mantiveram no exterior. Podemos dizer que, quanto a efetivos totais, nós prevíamos que havia 7.400 elementos nos movimentos, armados 7.445, a superfície afetada mesmo na hora de 1968, 1970, eram 38% do território. É bom que fixemos este número, porque houve muito território de Angola que nunca ouviu o tiro durante a Guerra de Angola. E fixamos também que 17% da população tinha sido afetada. Tínhamos 5.600.000 habitantes, 17% tinha sido afetada pela subversão, mas população deslocada tínhamos 310.000 e população controlada por estes movimentos estimavam-se em 98.000 pessoas. Passemos então a falar sobre a estratégia operacional em Angola. E eu insisto mais uma vez que já em 1959 se falava com os acontecimentos na Bélgica, inclusivamente, e isso leva-me a constituir, digamos, e a definir uma fase da guerra em Angola. As fases da guerra que eu vou explicar, na minha ótica, são fases que eu defino. Portanto, não vão ler em mais nenhum momento, porque são fases, é a maneira como eu vejo e como eu vi como ocorreram os acontecimentos em Angola. Eu acho que houve uma fase, digamos, de estratégia preventiva das nossas forças, não influenciadas pelo poder político, mas que nos levou a ter 3 companhias de companhias de caçadores especiais logo no início disponíveis para avançarem para Angola e avançarem, uma companhia de polícia militar, na verdade, e como veremos a seguir, e comentarei a seguir, demonstramos que as Forças Armadas responderam a uma solicitação política de uma forma que demonstra que se prepararam ou estavam preparadas ou alertadas para que isso pudesse acontecer. Na nossa visualização da guerra, para além dessa fase preventiva, em 1961, o dispositivo em Angola era um dispositivo disperso. Angola não estava militarmente ocupada, só estavam ocupadas com forças militares 3 ou 4 grandes cidades: Luanda, Sá da Bandeira, Nova Lisboa, Silva Porto e Carmona. Como podemos verificar aí, Luanda com regimento, Nova Lisboa com regimento e Sá da Beira com regimento. Carmona e Silva Porto com batalhão. Um batalhão em Cabinda. Portanto, prática, isto tudo guarnição normal, não eram forças idas da metrópole, eram unidades formadas com elementos naturais. Quando, em 1961, se dão os acontecimentos em março de 61, tinham chegado as companhias de caçadores especiais, a companhia de polícia militar, e o dispositivo é completamente disperso para vigilância, quer do leste, quer do sul, quer do norte, quer de Cabinda, mas se repararem, as unidades são tipo companhia, pelotão, portanto, muito pequenas unidades. Sábado da Bandeira vai vigiar o sul, Nova Lisboa vai para o leste e para Lubito e Benguela, Luanda vai para o leste e Carmona dispersa unidades pela fronteira norte
e por uma companhia de consulos especiais ali, uma fica em Luanda, outra vai para Cabinda. Portanto, há, digamos, uma dispersão dos dispositivos e é a altura em que o primeiro-ministro, ministros, define para Angola rapidamente em força, mas este era o dispositivo quando no Noroeste se desencadeia o problema em Angola. E eu, como estava há pouco a dizer, eu visualizo 3 fases, uma fase preventiva, estratégica preventiva. E temos que reconhecer, dessas 3 fases que eu te refiro, 3 fases foram motivadas pelo inimigo e só a terceira fase é de iniciativa nossa. A primeira fase é de iniciativa do inimigo, a segunda fase é de iniciativa do inimigo e a terceira fase é da nossa iniciativa. Eu depois referirei porque afirmo isto. Vamos lá aqui outra vez. Portanto, eu tenho aí uma prazo pré-conflito, uma prazo preventiva, de 61 a 66, a primeira fase, e então as forças que vão daqui, eu tenho a dizer que já em maio de 61 chegou a primeira unidade, o primeiro batalhão a Luanda, não é verdade? Portanto, as forças que vão surgindo em Angola vão sendo colocadas no Noroeste para fazer face, digamos, à ação do inimigo. E nós conseguimos, na verdade, logo no primeiro ano, conter o inimigo, ocupar o território, recuperar a população e fica pendurada, de facto, essa fase da destruição das forças inimigas ou dos grupos inimigos, porque aqueles que pudessem ser destruídos eram infiltrados novamente outros para continuar a ação da guerrilha. Portanto, podemos afirmar que no final, ou antes do final de 1961, nós tínhamos conseguido ocupar, conter e recuperar populações. Em maio estávamos na Damba, em agosto estávamos na Nambuangongo, em setembro estávamos na Pela Verde e, portanto, isto levou em que em outubro desse mesmo ano, o nosso general Venâncio Desnalmes afirmava em discurso, e portanto já tínhamos, digamos, contido aquela fase inicial surpresa estratégica do inimigo, ele dizia, se a guerra se pudesse compartimentar em fases distintas, e eu tive a coragem de o fazer, se a guerra se pudesse considerar determinada, diríamos que teriam assim terminadas as operações militares e estaria iniciada a fase seguinte de operações de polícia, ainda, em grande parte, no âmbito militar. Portanto, o seu general já encontrava que tinha chegado à conclusão que isto agora era uma questão de polícia. Mas estava realmente, como verificou, estava profundamente enganado, porque realmente, a primeira fase foi uma fase mais ou menos de canhangures e de katanas, e todas as outras fases foram realmente ações de guerrilha, com armas automáticas, com outras características completamente diferentes, que não tenham nada a ver com a polícia, e não tenham a ver, sim, com ações militares, até porque o inimigo nunca em Angola entrou numa cidade. E, portanto, a polícia, isto não eram ações de polícia, eram, de facto, ações militares e muito fortes, em alguns casos. Portanto, até 1962, março de 62, as forças vão entrando e vão entrando neste dispositivo. Mas, como eu disse há pouco, 1961, como estão ali a reparar, comandos de agrupamento zero, comandos de batalhão zero, 3 companhias, como já referi, uma companhia militar, 2 companhias de engenharia e havia 13 companhias da guarnição normal, que eram as unidades de guarnição normal, como já referi. Em 62, e aqui está a resposta das Forças Armadas àquela orientação política para Angola rapidamente em força, num ano, mais 6 comandos de agrupamento,
27 batalhões num ano, mais 27 companhias, ou seja, 24 companhias num ano, mais 2 companhias de polícia militar, mais 2 companhias de engenharia, mais uma companhia de construções, mais 3 baterias de artilharia. E 10 anos depois, em 1971, quando já tínhamos definido o esforço do norte para o leste, só tinha havido mais um batalhão, um comando de agrupamento. Mas houve mais 4 batalhões, houve mais 8 companhias, mantiveram-se as companhias de polícia militar, de engenharia, construção, as baterias de artilharia, mas reparem, as companhias de guarnição normal do 13, nesta altura eram 44. Não havia companhias de fiéis, 10 companhias de fiéis. Fiéis era um grupo de elementos que tinha vindo do Congo e que foram agrupados no leste e que trabalhavam também naquele espaço. PES, 13 companhias em Cabinda. GS, 74 companhias. Houve outra. Em 1971, tinha de facto feito a africanização da guerra. Ou seja, muita da população estava combatendo como as Forças Armadas Portuguesas indas do território do continente. Em maio de 1962, não havia quadrícula, as forças tinham atuado e ficavam nos lugares onde tinham combatido, até que surge o chamado Plano Centauro Grande. Já referi a esta primeira fase: contenção, ocupação, destruição e recuperação. E temos o Plano Centauro Grande. O Plano Centauro Grande, e como eu disse há pouco, a estratégia operacional num teatro de operações reflete-se normalmente na produção de planos e diretivas, e é aí que se revê, digamos, a grande orientação daquilo que vão fazer as unidades. Portanto, neste caso concreto, o Comando da Região Metal de Angola, porque estou a falar mais das forças terrestres do que das aéreas e marítimas, definiu o Plano Centónio Grande em 23 de maio de 72, ou seja, praticamente um ano depois de ter começado a guerra, nós estávamos com um plano em que estabelecia a guerrilha. Então foram estabelecidas 4 zonas de intervenção. A zona de intervenção norte, leste, centro, sul, na verdade, 4 zonas. E na zona de intervenção não, onde se desenrolava, digamos, a guerrilha vinda do Congo, e este plano definia este conjunto, como vem embaralhado, de traços e que definem as zonas de ações de batalhões. No norte havia cerca de 20 batalhões, no noroeste, e foi definido um esforço a esses batalhões e essas unidades. Então o esforço foi, neste plano Centauro Grande, definido na fronteira. E depois marcada uma zona intermédia entre esta zona de fronteira onde devia ser feito o esforço. Esta primeira zona da fronteira tinha 50 km de profundidade. Esta zona azul mais clara era uma zona intermédia entre duas zonas de esforço, onde depois a Força Aérea passou a utilizar como uma zona de intervenção livre, e a outra zona de esforço nos demos. Este foi o dedo que o inimigo produziu em Angola e que praticamente nunca mais tirou, umas vezes mais metido dentro e mais forte, outras vezes menos forte. E à volta as zonas passaram a ser mais ou menos tranquilas e era a direção que se desenvolveu a guerra. Nem no leste, nem no sul, houve um tiro. Agora, vamos ver já o que aconteceu. O plano Centauro Grande, mais de 62. Angola em 62. E o que é que me aconteceu? O Lamego, e nas vésperas de embarcar, recebo ordem para mandar metade da companhia para a Guiné
com pelotões independentes e o resto da companhia para Angola, o comando da companhia e o resto da companhia para Angola. E eu marchei para a companhia para Angola e sou integrado no comando de agrupamento 7. Comando de agrupamento 7, sou nomeado oficial de operações do comando de agrupamento 7. E o comando de agrupamento 7, inicialmente para o Ambrizete durante 2 meses, depois de 2 meses foi-lhe dada a missão de atuar nos Demos, na zona de esforço. Precisamente nesta zona, peço desculpa, nesta zona aqui, onde estive quase 2 anos e onde havia a guerra de facto. Tudo o resto, Angola estava tranquila. Este plano, em maio de 62, conduz, ou leva a que as operações sejam conduzidas durante um determinado período, de acordo com aquilo que estava aqui determinado. E o que é que sucede? Há uma reanálise passado um ano. E passado um ano, é elaborado o plano Marfim Negro. E o plano Marfim Negro, praticamente, só altera alguma coisa na zona militar norte, porque de facto, nas outras, estão aí em branco, estavam tranquilas e sem qualquer atividade do inimigo. E, portanto, o que é que faz o plano Marfim Negro? O plano Marfim Negro tira a zona de esforço do norte, leste, do norte da fronteira, e estabelece que a zona de esforço é apenas nos Demos. E foi aqui que eu estive durante quase 2 anos, com o esforço e com este dispositivo. Como reparam, a zona dos Demos, neste plano, toma uma configuração ligeira e todos os setores aqui tomam uma configuração ligeira porque passam a ter zonas meio ativas e outras zonas recuperadas neste plano. E, portanto, há aqui uma mexida dentro da zona dos setores e na zona do esforço, nos Demos, como reparam, vai até o Atlântico. Porque passou a haver ações do inimigo na estrada do Ambriz para Luanda. Muita gente estava ali na floresta dos Demos, se dirigiu ao Atlântico para obter sal, etc, etc. E, portanto, decidiram alterar, digamos, o figurino da zona de esforço. Deixou de ter a zona de esforço no norte, na fronteira, e passou a ter apenas a zona de esforço nos Demos. Como veem, nem no centro, nem no sul, nem no leste havia qualquer ação inimiga. Só uma referência, este plano Marfim Negro, claro que teve consequência nos planos de ação dos setores e dos setores depois nos batalhões, etc., da ação. Eu estava no setor de Demos, tive que fazer o plano de ação do setor e dos batalhões, eram 5 batalhões, 6 batalhões nesta altura, quando chegou o Atlântico. Mas apenas a dizer-vos o seguinte: toda a conduta da estratégia operacional foi centralizada em Angola. No setor do esforço, os lugares de colocação do comando de agrupamento foi definido no escalão superior. As zonas de ação dos batalhões foi definido pelo escalão superior. As zonas onde estavam as companhias, o lugar onde devia colocar as companhias foi definido. Onde havia pelotões, alguns pelotões, todo o dispositivo foi de tal maneira. O DO também foi estabelecida uma missão em que só podia atuar em determinadas ações, de tal maneira que eu, de brincadeira, disse para o comandante, ao meu comandante: olha que isto, o nosso plano podia ter um nome que realmente nós estamos aqui asfixiados. Temos aqui autenticamente o ar-condicionado. E ele é mesmo esse que vai ter o nome. E então o nosso plano passou a ter, não tinha nada a ver com o ar-condicionado de Luanda, mas tinha a ver com as condições que nos foram criadas na zona de esforço de condicionamento da missão, digamos assim. E, portanto, o nosso plano chamou-se ar-condicionado. Como podem ver, em termos de zona quente, por todas as zonas do Nordeste, havia de vez em quando algo sem uma emboscada, etc. Agora, aqui não havia população. Aqui era tudo inimigo.
E, portanto, este pedacinho de Angola era onde estava o esforço das nossas Forças Armadas. E, portanto, por isso esse aspecto, esse aspecto que eu quis relevar, de que realmente a situação em Angola era assim, neste momento, 1963, e este era concretamente o setor dos DD, o setor D dos Demos, onde está este batalhão à esquerda, que estava ligado ao Atlântico, no centro era Nambuangongo, na verdade, onde depois veio ter o comando de setor, que estou em Muxaluando, à esquerda Zala, abaixo Kikabo, à direita Zemba e lá em cima Kikula. Pronto, este era o dispositivo do setor de esforço da zona militar da região militar de Angola. O MPLA e a UNITA. O MPLA foi expulso do Congo e vai para o Congo-Braza. Em 1965 tem um problema. A UNITA tem outro problema. Em 64 teve uma ação, digamos, meio reduzida, mas também tem um problema, que é o nascimento da UNITA. E, portanto, nasce em 64, em 63, 64 há ali umas divergências, mas em 65, quer a UNITA, quer o MPLA, com a Zâmbia, com a independência da Zâmbia, etc., passa a ter contacto com populações da Zâmbia e com populações da região da África do Sul, e essas notícias chegam ao comando da região militar de Angola e ao comando-chefe, na verdade, e em 65, 1965, é produzido o Plano Diamante Negro. Bem, e o Plano Diamante Negro, e quem olhar para este mapa, verifica que há uma preocupação no leste, mas foram feitas 3 hipóteses. Então dizia-se 65, e portanto é, digamos, um conjunto de informações que o inimigo provavelmente pode abrir uma frente leste. E então tinha 3 hipóteses. O inimigo mantinha-se o esforço na zona norte e aperfeiçoava a sua organização político-administrativa na Zâmbia e Katanga. Nesta altura era comandante-chefe o general Andrade Silva. A segunda hipótese era que o inimigo mantenha esforço no norte e intensificava a sua ação na fronteira leste, infiltrando homens e material, não falava em ações do inimigo. E a terceira hipótese dizia que o inimigo mantinha ou não esforço no norte e iniciava ações de guerrilha, infiltrando grupos armados na zona de fronteira leste, e considerava a terceira hipótese como a mais desfavorável. Mas o plano foi elaborado para a mais favorável. E, portanto, o esforço das nossas forças, não obstante haver já a ideia de que podia haver qualquer coisa no leste, o esforço continua a ser no norte, com vigilância a leste, em 1965. Eu, por acaso, saio de Angola em 1965, e, portanto, era esta a situação que eu, digamos, quando saí, tinha a noção, portanto, no leste não há nada, no centro não há nada, no sul não há nada, e o que havia continuava a ser no norte. Agora, com outro aspecto. Havia umas remodelações simples no norte e os dembos eram concentrados, deixava de ter aquele batalhão encostado ao Atlântico, era reduzida a zona considerada ainda com o inimigo ativo e tudo o resto praticamente era considerado com zonas mais ou menos recuperadas. Era aqui, ali que estava em 65, digamos, reduzido o inimigo. Só que não foi só indícios de que a guerra ia acontecer no leste. Eu saio de Angola em 65. O que é que acontece? Acontece que em 66, nós vamos ter que fazer face digamos, o conceito do Diamante Negro, reiteração do esforço norte e vigilância a leste. Simplesmente o MPLA vira-se para leste
a UNITA vira-se para leste e a FNLA vira-se para leste, em 1966. E nós continuamos a fazer o esforço no norte e vigilância a leste. Aqui sente-se. O Ministério do Ultramar sente, a Defesa Nacional sente, e então faz uma diretiva em 1967. Atenção que eles começaram com ações concretas, enfim, o MPLA infiltrou aqui 5 destacamentos, o MPLA infiltrou aqui um destacamento e a UNITA instala-se entre Silva Porto e o Luso, instala-se. E, portanto, em 67, os nossos políticos daqui fazem, digamos, um conceito político-militar a nível da estratégia geral, em que dizem a contra-subversão é responsabilidade e obra de todos os serviços e entidades públicas e as forças militares em que se apoiam. A contra-subversão dirige-se fundamentalmente às populações. A unidade de ação consegue-se nos diversos níveis com a concentração de uma mesma entidade dos poderes civil e militar, ou com a corresponsabilidade das entidades que os atêm. Termina a comissão, o general Ana Coreta Viana, Soares Pereira, e assume o comando o general Ana Coreta Viana, que era da Força Aérea. Inspirado nesta orientação política, o general Ana Coreta Viana produz um documento em que chama, em 1968, Angola em Armas. Bem, o que é que acontece? Inspirado naquela orientação da estratégia, pode dizer que é da estratégia global ou da estratégia geral militar, ele define a estratégia terrestre, aérea e marítima quando diz: a contra-subversão é responsabilidade e obra de serviços e entidades públicas. A unidade de ação consegue-se nos seguintes níveis, reunindo numa mesma entidade os poderes civis e militares, as áreas vastas onde a subversão ativa. Agora reparem como é definida aqui. Onde a subversão ativa não permite o exercício pleno da autoridade civil, podem ser instituídas áreas de administração militar, áreas militares, independentemente ou não da declaração de estado de sítio. E para a primeira vez vai aparecer um figurino de uma área militar em Angola, chamada Área Militar número 1. Resulta deste plano de ação. Ora bem, o que é que acontece com esta diretiva Angola em Armas? O esforço continua a ser feito no Norte. Estamos em 1968 e o inimigo tem 2 anos, o que já tinha mudado o esforço. Portanto, em termos de estratégia operacional, a remodelação do dispositivo, fazendo coincidir as áreas de responsabilidade militar e civil, pelo menos ao nível do distrito de setor. Peço desculpa, porque já deu aqui um avanço. E a aplicação do conceito da área de administração militar, por não ser possível o exercício pleno, criação de uma área militar. 1969 eu volto a Angola. E por destino marcado da palma da mão, eu volto para as operações e volto, neste caso concreto, tinha estado, digamos, nas pequenas unidades. E vou parar a um mais alto nível da região de Angola. Felizmente eu tinha praticamente 2 anos e meio, quase 3 anos de Angola, e conhecia aquilo, deixei e conhecia. Quando lá cheguei, em 1969, era este o programa. Nós, o esforço das Forças Armadas a norte e o inimigo a fazer o esforço a leste. E o comando da Zona Militar Leste, preocupadíssimo, vindo a região militar, pedindo por tudo para que se olhasse para o leste. O nosso general Ana Coreta Viana estava muita crença no norte, a ponto que estavam 2 batalhões para chegar a Lisboa. Eu cheguei no final de Luanda. Chegaram a chegar 2 batalhões. E ele fez uma diretiva. A diretiva 1 de 1970. E quando eu vi a diretiva 1 de 1970,
e olhei para o inimigo e vi que o MPLA estava a chegar a Nova Lisboa, e vi que a UNITA já lá estava dentro, e vi que que a FNLA tinha penetrado no leste e tinha chegado ao Malange, e Malange é ali, o sul de Malange é ali, a UNITA estava aqui, já vamos ver mais detalhadamente, e o MPLA já estava a chegar aqui, a Nova Lisboa ali. Bem, e o nosso comandante-chefe fez uma diretiva em que mantenha o esforço de nossas. Desculpem eu falar assim, porque realmente é um período que eu, no final, uma das conclusões que tenho, nós tivemos dois períodos fortes, que é de 1901 a 1966, temos um período realmente difícil e de má leitura da situação, que é de 66 a 70, e temos, felizmente uma decisão em 1970. Esta é a diretiva Angola em armas do nosso general Anacoreta Viana. O que é que ele fez? É Angola em armas. O que é que ele fez no leste? Desceu os batalhões que estavam na área de Henrique Carvalho, desceu-os para o sul. Continuou a dizer que devíamos estar vigilantes a leste e preparados para, em qualquer circunstância, e a circunstância é que já lá estava há 2 anos, 78, e fizeram um esforço de mudança em 66. E, portanto, continuar no leste. E então, criou a zona militar número 1, expandiu a zona de todos os outros conceitos, todos os outros planos. A parte norte dos Dembos era a zona que eu defini há pouco como zona de intervenção livre da Força Aérea, mas cria a zona e assume o comando desta zona militar, desta área militar número 1. Muito bem, era um conceito, mas eu arrisquei uma proposta. E eu vou-vos explicar qual foi a proposta que eu sei. Eu digo arrisquei, porque falo na primeira pessoa. Eu não costumo. Já tenho isto escrito, já fiz uma conferência sobre isto, mas uma das 3 missões que eu tinha na zona militar, na região militar de Angola, foi como vice-presidente da repartição. Eu era o número 2 da repartição, eu era major, era o número 2. E foi-me dito: o senhor planeia as operações do futuro, planeia o emprego das reservas da região militar de Angola e planeia o emprego da engenharia. E, portanto, a minha missão durante 2 anos foi planear as operações futuras, o emprego dos comandos, dos paraquedistas, dos fuzileiros e dos fuzileiros menos, comandos e paraquedistas e a companhias de engenharia. Com planeamento feito ao longo dos anos, faz isto, faz aquilo, aplicada tal, a estrada tal. Portanto, isso fez-se. Tiveram sempre, sabiam o que iam fazer atempadamente. Bem, e eu comecei a estudar aquilo. Conheci o norte, vi o inimigo como estava, ouvi o comandante do Ministério Leste quando vinha chorar, entre aspas, e eu comecei a desenhar num mapa que tinha ao meu lado, comecei a desenhar aquilo que eu achava que devia ser feito. Então vou mostrar aquilo que eu pensei que devia ser feito. Cá está, na verdade, a entrada. A sessão em 3 frentes, com 3 movimentos diferentes. E porquê é que são 3 frentes? Noroeste, leste e nordeste. Estão ali aquelas 2 setas a azul, que depois já vou falar, porque há ali um afloramento forte da FNLA. Isto não é desenho meu. Isto é desenho da segunda repartição da região militar de Angola. O inimigo era isto. Bem, eu olhar para este inimigo, responsável pelas operações futuras, eu tinha que pensar alguma coisa. Bem, já falámos na diretiva número 1. Vamos lá ver. Eu olhei para isto. Olha para isto. Uma zona ativa que está a vermelho, uma envolvente, a vermelha é a MPLA, a verde é a UNITA, a azul é a FNLA, quer ao norte, quer a leste. E ali no sul, do norte, é uma área do MPLA. Mas eu gostava de chamar a atenção, Minas, a companhia, a região de Angola tem uma companhia, o setor para resolver o problema. Passados uns tempos, atribuímos uma companhia ao batalhão para resolver o problema.
tudo na mesma, cada vez pior, a desaparecer populações, de vez em quando uma emboscada, tiros, bem. E então, o general comandante da região militar de Angola disse num dia de manhã, ó Chico Rodrigues, vá lá a Sansa Pomba, veja lá, o que é aquilo, pá, como é que a gente consegue resolver aquilo, pá. E eu disse para mim, bem, mas eu sou das operações, preciso também, talvez, eu proponho que o general, o major, agora major, ele também é major, major curto, vá comigo. Ele é das informações, porque nós de informações não sabíamos, o setor não informava nada de especial, o batalhão também não, as companhias que vinham, aquilo não conseguiam, levavam uns tiros, etc., mas não resolveu o problema, cada vez pior, até que ele tomou esta decisão. E eu vou por aí acima mais o major Carrete Curto. E andámos 8 dias, visitámos as companhias, visitámos o batalhão, fartei-me de fazer reconhecimentos aéreos, fui até à fronteira, andei até por cima onde havia uma base deles. A mata em São Zapombo é pior mata dos Dembos. Completamente, quer dizer, era quase invisível. E foi extraordinariamente difícil, evacuações foram necessário fazer. Bem, e andei ali 8 dias. E ao fim de 8 dias voltámos para o setor. Primeiro começámos no setor, falámos com o brigadeiro do setor, comandámos o batalhão. Numa entrevista que eu fiz com o oficial de operações do batalhão, não na sala, mas já no campo, assim, olhar, estás a ver ali aquele morro? Sabes que nós chamamos aquele morro? Morro do Recuas. Sabes porquê? Cada vez que nós vamos a subir ali, há uns tiros e tal, a companhia volta para trás. Porque realmente eles são muito fortes. Ali à vista, à vista. E eu tirei as minhas conclusões. Não fui lá, as companhias não vieram cá fazer nada. E, portanto, nós temos que pensar como é que vamos resolver isto. Bem, concluindo. Das matas à fronteira eram 60 quilómetros. E as matas desapareciam, era muito terreno muito movimentado, mas depois praticamente eram plano e com menos densidade de vegetação até à fronteira. Mas eram 60 quilómetros. E nós não sabíamos nada do inimigo, o que é que tinha. Eu previa o que é que lá estaria, porque estavam lá um regimento do outro lado e o cara, devíamos que eles já deviam ter metido ali o regimento dentro. Dos batalhões deles, onde andavam entre 60 e 100, para conseguirem controlar 4 mil pessoas, que a gente estimava isso, aquilo devia ser forte, e as ações que eles faziam eram fortes. Bem, e então, nós estudamos muito no Instituto, também devemos estudar para depois fazer coisas que não estão doutrinariamente corretas. Então, o que é que eu fiz? Sinceramente. Quando cheguei ao setor, acordei, dormimos os dois no mesmo quarto, eu e o Carroto, porque eu disse, antes tinha dito, ainda não sei o que vou dizer ao Sr. General, ainda não sei o que é que vou fazer. Mas acordei nessa manhã, vir-me dizer, Eureka, pá. Palavra de honra. Eureka, pá. E o que foi o meu Eureka, pá? Pensei então, não vou dar esta seção nem ao setor, nem ao batalhão, e portanto, vou criar um setor eventual. Se não resolveu antes, nem o setor, nem o batalhão, vou-lhe tirar esta fatia. Um pouco doutrinário, o comandante setor devia ter ficado um bocado intranquilo, mas vi onde é que ia cortar aquilo. E depois pensei para mim, a 60 quilómetros da fronteira, devo constituir uma força que lhe possa dar uma ação forte em que ele fique na dúvida. Ou fique disperso, ou ponho e passo para o lado da fronteira. E, portanto, só conheço uma das forças, ou paraquedistas ou comandos. E então pensei num agrupamento com 2 companhias de comandos, uma bateria de artilharia 14, para levarem boa pancada forte, e aqui outra alteração do emprego normal das forças especiais. Normalmente 3, 5 dias, bate no forte do inimigo, já sabe o que é que vai fazer, conhece o inimigo, sabe. Não havia conhecimento do inimigo para poder as forças de comando irem atuar sobre o inimigo. E então dei às forças de comando missão de obterem informações para a sua ação. E em vez de dar 3, 5 dias para resolver o problema, dei a missão um tempo indefinido dentro da ação que foi definida para resolver a situação. Criei um agrupamento de comandos,
um DO, um helicanhão e 3 helicópteros. E foi assim constituída a força, que foi para São Zapombo, 2 companhias de comando, a 20ª e a 22ª, o capitão bandeira da minha companhia, o capitão Oliveira Marques, que anda por aí, todos conhecem, os comandantes de 2 companhias. Estiveram lá mês e meio. E só saíram quando lá foi o comandante da região. Mas depois eu propus ao comandante da região para que um batalhão da reserva fosse reiterar o esforço do agrupamento de comandos. A companhia do Oliveira Marques teve 3 mortes. Um em acidente, 2 mortos em combate, um ferido grave em combate. Portanto, foi forte, difícil a evacuação das pessoas, tiveram que abrir clareiras para conseguir fazer evacuações. Portanto, um anfiteatro, organizações do terreno, e nós, com a operação dos comandos durante o mês, começamos a ter a apresentação das populações, eles a conseguir fugir, e deu-se aquilo que a nossa melhor hipótese. Em vez de se dispersarem, eram 2 batalhões da FNLA, com metralhadoras, com espaldões, todo tipo de armas que queiram, mas os comandos portaram-se valentemente, atuaram de tal maneira que eles decidiram ir para o Congo. A zona ficou liberta. E eu considero que esta digamos, ação que eu lhe chamei golpe ao flanco, os comandos, num relatório que vi, lhe chamavam a Batalha do Gibango, chamaram Batalha do Gibango, mas golpe ao flanco, foi uma das operações que eu conheço com um sucesso tático real. Tínhamos uma ameaça frontal que descia desde Sanza Pomba até Carmona, que se pretendia ligar ao Quiteche, e portanto vinha praticamente dali, na verdade, ali vinha tentar ligar-se aqui abaixo, e aquilo desapareceu. Desapareceu. Não houve mais infiltrações, não houve mais ações da FNA ali, e isto acontece na sequência de quê? No ano anterior, tinha atuado aqui na zona, como disse, na zona sul, tinha vindo por aqui, tinha chegado aqui ao sul de Malange e também tinha sido interceptado o batalhão que eles meteram ali. Portanto, tivemos sucesso tático, estávamos com este problema do sucesso estratégico. Eles estavam a chegar a um lugar onde nós não conseguíamos mais chegar, uma zona planal, uma zona realmente de interesse máximo de Angola. E então acontece que a técnica volta novamente a deixar funcionar, e esta minha intervenção é importante, porque se trata aqui de ver como é que nós vamos fazer a resolução deste problema. Já lá estou. Da mesma forma, o conceito é conter o inimigo, ocupar o terreno, recuperar populações e destruir. E, portanto, há uma viragem a leste dentro do meu conceito. O esforço da contra-sublevação deve ser feito nessa área preto, e lá em cima um esforço de contra-sublevação que está lá branco, porque é um esforço secundário a norte. E, portanto, eu proponho um esforço primário a leste e um esforço secundário a norte, e vão sair não um grande plano, mas no respeito da segurança, etc., vão saindo diretivas parcelares, uma a uma, até que a coisa se resolve, até estar o dispositivo todo completo. Então saem, nomeadamente, a diretiva 6 de 70, 15 de julho de 70, e que vão, digamos, materializando. E no meu estudo, o que é que eu penso? Primeiro penso que nós devemos conter, e para conter temos que pôr forças onde não há forças. E então tem que ir buscar batalhões onde não há batalhões. E eu não tinha batalhões. Tinham 2 batalhões que vinham da Luanda, da metrópole, e que o nosso general queria pôr um na Mochima. Mochima é muito perto de Luanda, que é a Fátima dos angolanos, e eu digo para mim, um batalhão na Mochima para quê? E queria pôr outro batalhão na fronteira norte. Eu tinha então aí 2 batalhões na minha hipótese de estudo. Não quer dizer que não acontecesse o que ele queria que acontecesse. Mas eu ia propor outra coisa, na verdade.
Portanto, eram 2 batalhões aí. E depois fui buscar 2 batalhões a 2 zonas absolutamente características da guerra em Angola. Um em Bessa Monteiro, que é conhecidíssimo, que tinha lá a Mata-Sanga dos tempos, etc., mas que estava parado e aqui estava tranquilizado já. Portanto, o batalhão que estava em Bessa Monteiro foi conquistado. Um batalhão da fronteira norte, outro batalhão. E fui colocar um batalhão que estava no Lubito, em Benguela, que já tinha estado no norte, mas faltavam 9 meses para ir embora, pô-lo novamente em ação. De maneira, o que é que eu fiz? No meu planeamento, um batalhão em Luquembo e este fui buscá-lo a Bessa Monteiro. No meu planeamento. Outro batalhão no sul, vivo a Porto, e este fui buscá-lo ao Lubito e a Benguela. E depois uma coisa que aparece por vezes aí, e bem, em relatórios da cavalaria em ações na guerrilha em Angola. Ora bem, o grupo de combate, o grupo de cavalaria de Silva Porto era uma unidade quadrícula. Zona do centro não havia operações. Portanto, eu propus que o grupo de cavalaria de Silva Porto se transformasse numa unidade operacional. E, portanto, os cavalos passaram a andar em operações. Desde, mas tem que imaginar. E, portanto, a partir de 1970 até 74, a cavalaria teve a oportunidade de brilhar no leste de Angola. Mas foi assim. Era uma unidade quadrícula, transformou-se numa unidade. E eu tinha aqui um batalhão no Bié, na verdade, em frente ao bico do MPLA e em frente à UNITA. Portanto, 3 unidades tipo batalhão em frente para conter. E enquanto não houvesse, porque eu precisava de um comando para esta zona militar leste, enquanto não houvesse um comando capaz de conduzir aquilo que pensava, este setor foi atribuído à zona militar centro. Muito bem. Mas o MPLA, a FNLA, para chegar aqui a Malange, ou o Zul mais carregado no norte, tinha passado por aqui. E então resolvi pôr ali um batalhão. E criar um novo setor. E, portanto, um batalhão em Dala, um batalhão em Henrique Carvalho, um setor ali. Na linha de entrada da FNLA. Conter o MPLA ali no Bié. E no sul o MPLA também estava. E para este Dala eu fui buscar um dos batalhões que estava para chegar da metrópole. E o outro que estava para chegar da metrópole, eu fui num lugar onde nem havia nada. Eu fui uma vez aos torninhos, então para onde é que eu vou? Olha que eu não sei bem para onde tu vais, porque não há lá nada. Cara. Me pupa, pá, me pupa. Portanto, nas terras de ninguém, mas o que é facto é que havia lá o MPLA também já. E aqui, que havia um batalhão, passou a haver 2 batalhões. Estava um batalhão da reserva da região de Angola, em proteção da engenharia, na estrada junto à fronteira. Transformei esse batalhão num batalhão da zona militar leste, precisamente em cima da entrada do MPLA e no centro da zona de ação do MPLA. E este batalhão, que estava a proteger a engenharia, passou a ser um elemento pertencente à zona militar leste. E eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 batalhões, e precisava de um, porque o inimigo estava a fazer um esforço vindo do norte. E então eu decidi ir ao Ambriz, buscar o batalhão que estava no Ambriz, para colocar no sul, para impedir a ligação da FNLA com Luquembo, onde estava no Dange. Também é interessante, quando eu propus, como estou no Ambriz, que ia sair o batalhão. Então vem uma delegação de altos representantes para impedir que o batalhão saia do Ambriz. E vão falar com o comandante da região de Angola. Não pode sair isto, aquilo, e o batalhão, o comandante da região de Angola mandou falar a equipa toda com o seu major Chito Rodrigues, que estava a fazer esse planeamento. E eu virei-me para a rapaziada e digo-lhes assim, ouçam lá, então mas vocês estão ombristas, estou a fazer isso, vocês estão tranquilos, tirar de lá uma unidade, é porque aqui está tranquilo. Então mas respondam-me uma coisa, vocês querem ganhar a guerra no Ambriz ou querem ganhar a guerra em Angola? Eles querem olhar para mim.
Bem, o batalhão saiu, na verdade. O batalhão saiu e foi colocado numa zona onde a gente achou que devia ser colocado. Bem, mas isto para dizer que isto era o meu planeamento. Simplesmente eu falei nisto, o Sr. General na Coreta Viana, fundamentalmente é este setor eventual no BIE para conter, e ele não esteve preocupado com isto. E então agarrou em mim, lembro-me que fosse hoje, parecia-me que estava no curso de Estado-Maior, e mandou-me apresentar em Santa Eulália, onde eu já tinha estado uns anos antes, nos Demos, para planear uma operação sob o Comando Operacional de Angola, o COA, onde já tinha maquetes, já tinha tudo planeado, e eu cheguei, mais o homem de engenharia, o Major Estorninho, cheguei, já havia a Força Aérea, estava tudo previsto. E eu cheguei, ouvi a exposição, mas a determinada altura tive que dizer ao meu geral, então, e o que é que eu vim fazer? O que é que eu vim fazer? Tive que lhe perguntar o que é que estava ali a fazer. E então ele vira-se para mim e diz assim, o senhor é o meu Ludendorff, eu amanhã quero uma diretiva sobre esta operação. E eu fiquei a olhar para ele. Uma diretiva sobre a operação. Bem, o que é facto é que eu tive que fazer uma diretiva sobre a operação que tinha ouvido meia hora antes para o comandante-chefe dar. Por isso é que eu digo que nós reagimos de acordo com o substrato. Nós reagimos com o substrato. Eu reagi. E reagi, o que é que vou fazer? Então eu dei uma diretiva ao Comando Regimental de Angola, ao Comando Comando Naval e ao Comando da Força Aérea. Juntei aquela coisa toda, mais as forças que tinha. Não dormi essa noite. Às 9 da manhã estava eu a acabar a diretiva, escrita à mão e com papel químico, não havia cá destas brilhantezas que temos agora, na verdade, e eu tinha a diretiva feita às 9 da manhã, não tinha dormido, às 1 da manhã, bem, o homem dos paraquedistas, o comandante, o que é, seja, precisa de alguma coisa? Preciso de nada, cara, preciso de nada. E a diretiva estava feita. Bem, isto para dizer, portanto, que o nosso general estava muito preocupado com o Norte, que ele mandou-me para o Norte, e eu estava preocupado com o Leste, porque havia ali uma dicotomia. Tive uma sorte monumental. Eu não, Angola. Passado 2 meses, o nosso general foi-se embora. E o general Costa Gomes. O general Altino sabia deste meu planeamento. E, portanto, um dia telefonou-me e disse, Jorge Rodrigues, amanhã vais pôr o seu estudo ao comandante-chefe. E fui ele, Altino, o nosso general comandante-chefe, mas o chefe de gabinete que ele tinha. Bem, e os 4, eu durante 3 horas estive a explicar estas coisas ao nosso general Costa Gomes. O nosso general Costa Gomes fez-me 2 ou 3 perguntas sobre o dispositivo, de verdade, principalmente aqui na área do BIE, e sobre as companhias, onde estavam colocados, etc. E teve uma conversa, teve uma discussão. Onde é que tu vou acelerar, porque realmente, mas vou terminar. E preciso de um comando, de um general, preciso de um general. E já sei quem é, o general Betancourt. Penso, Silva Porto ou Iluso, opto por Luso, foi o que ele me disse. E tanto que disse mais nada, é que eu disse, meu general, e qual é a sua decisão sobre isto? Isto é para executar. E aí vai o major, para já metade de Angola, dizer ao seu comandante, que também tinha assistido, disse ao meu general, eu preciso agora de ouvir a quarta. Então, os quartéis para a Mecupa, o quartel para o Luquembo em Malães. E o que é que diz a quarta, esta operação? E como a gente faz no Estado-Maior, o nosso tenente-coronel da quarta, o Ramos, que era madeirense, eu ponho a operação, mas alerta, porque nós ficamos sem reservas de equipamentos nisto, naquilo. Sim, senhor, avançou a operação. Ou seja, nós mudámos o esforço para leste, mas o comando ainda lá não estava. Portanto, todas estas... Aquele dá-la entrega ao setor, onde eu também vou, por indicação do general Costa Gomes, para que o comandante do batalhão de Henrique Carvalho passe a comandar o setor. Isto também entrega à Unidade Sul, mas em março de 1971, chega o comando com o general Betancourt. E isto é posto em execução ao general Betancourt, são realmente
criadas condições que nunca nenhum comando teve. Portanto, o general Betancourt foi comandante militar de toda esta zona. Como veem, o espaço é 2/3 do espaço territorial de Angola. É-lhe conferida também a delegação operacional. É-lhe conferido, digamos, o poder civil, porque passa a coordenar todos os governadores civis. Nessa altura compram-se os Pumas, a mobilidade das forças terrestres triplica, portanto, um Alouette levava 4, 5 pessoas, um Puma levava 14, portanto, a capacidade de atuação das forças é enorme, de mobilidade, os comandos continuam a atuar e é-lhe dado um comando de batalhão como reforço. São todas criadas condições, de forma que ele, inclusivamente, começa a dialogar com a UNITA durante um período. Acontece quando ele sai, aquilo volta um bocadinho atrás, com o novo comandante do setor que entra e toma ali umas atitudes menos corretas com a própria UNITA, que começa outra vez a espernear. Mas o que é que faz ainda mais? Gostava de lhes dizer o seguinte: o que é que ainda faz mais o comandante, o que é que faz o comandante-chefe? Em outubro este dispositivo estava montado e em novembro ele produz um plano de contra-subversão. E o plano de contra-subversão, de acordo com este estudo, cria uma área de grau 1, onde o inimigo atua, naquele flanco nordeste, aquele vermelho desaparece. Portanto, isto ainda é, na altura, 3 ou 4 meses antes de ter sido feita a Operação Golfo ao Flanco. Há uma outra zona que chama de grau 2, que envolve as zonas ativas. Há uma zona de grau 3, onde, embora sejam zonas recuperadas, por vezes há incidentes. E tudo o resto é zona onde não atuou praticamente o inimigo. Onde é que é o esforço feito com a subversão aqui? Precisamente no topo onde o MPLA estava. E aqui as populações são ordenadas, tudo é ordenado e durante 2 anos, em 31 de março de 71, é criada a Zona Militar Leste oficialmente, avança o comando da Zona Militar Leste e tem um sucesso, porque realmente lhe foram criadas condições para ter meios em pessoal e material. Isto é reconhecido nos próprios livros, que os próprios adversários do MPLA, etc., foram completamente desorganizados. Eu chamo a atenção que, nesta altura, o comandante-chefe, além desta diretiva operacional, além do plano de contra-subversão, assume o comando das forças, que nunca tinha acontecido em Angola, o comando operacional. Agarra na segunda repartição do regime de Angola, da terceira, fui eu que fiz a transferência do comando da região de Angola para o comando-chefe, da terceira repartição e a quinta repartição. E a segunda, a terceira e a quinta passam a pertencer ao comando-chefe. E o comandante-chefe passa a ser, de facto, o comandante operacional. E os comandantes de naval, aéreo e terrestre passam a ser comandos logísticos, administrativos ou logísticos. Portanto, na guerra foi assim que aconteceu. Às vezes há aí alguns estudos, etc. Eu não me pronuncio sobre isso, mas vivi um momento em que, na guerra, isto aconteceu. O comandante-chefe assumiu. E assumiu bem, porque a seguir cria a Zona Militar Norte, onde também coloca um general, e Luanda deixou de estar a fazer as operações como tinha feito até aí. Eu tinha algumas conclusões para vos dar, não as vou ler todas, mas vou ler só 2 ou 3 para terminar. Existiu à partida um objetivo político e a definição de uma estratégia total, firme e determinada, mas pouco flexível, ignorando as correntes profundas da situação internacional. A estratégia geral militar definiu uma doutrina própria, em tempo oportuno, e que serviu de orientação e organização e atuação das forças nos 3 teatros de operações. A estratégia geral militar e a estratégia operacional desenvolvidas em Angola estiveram durante o conflito 3 fases, com 2 momentos decisivos, com consequências favoráveis às nossas forças. A contenção e ocupação do noroeste de Angola em 61
e a mudança do esforço estratégico para leste em 1970. E um período de impasse, período de 1966 a 1970, de retração do esforço a norte, quando o adversário tinha já mudado o esforço para leste. Houve, portanto, uma estratégia operacional. A cooperação aeroterrestre, julgo que é de salientar, porque foi exemplar, e a ligação entre Exército e Força Aérea foi, não há outro termo, exemplar nas relações terra-ar e ar-terra. Sublinho que só 38% do território de Angola foi tocado pela subversão e pela guerrilha, nunca uma cidade foi tocada e 17% da população foi atingida. Emerge da história recente das guerras subversivas que a resposta militar tradicional não tem nem pode ter sucesso decisivo contra uma estratégia de subversão. Durante 14 anos, os movimentos de autodeterminação, arvorando a ideia da força de independência, serviram-se de doutrinas diversas para obter, recorrendo qualquer delas à violência. É esta a contra-subversão, embora considerando a sua implantação obra de todos, deu prioridade à resposta pela força. À violência da guerrilha opôs-se a força da contra-guerrilha. O fator militar foi considerado pelos responsáveis políticos, durante tempo demasiado, como um fator determinante. Tinha mais conclusões, mas vou terminar que considero que o caso de Angola pode ser apresentado, em termos de história militar, como um caso de sucesso das forças regulares em ações de contra-guerrilha. De facto, depois de tudo isto, e embora houvesse dispersos alguns elementos dos movimentos, que depois rapidamente se reorganizaram e fizeram a vida negra às nossas Forças Armadas após o 25 de Abril, os Dembos eram o único lugar em Angola onde nós não pudéssemos transitar tranquilamente. Êxito das Forças Armadas, que em termos de descolonização mereciam ter tido outro desfecho. Terminei. Bom, permitam-me 3 comentários off. Depois de assistirmos a esta aula, foi uma aula, apresentada aqui pelo Secretário-Geral Chico Rodrigues, eu não pude deixar de me sentir transportado para a Escola Superior de Guerra, onde fui lá administrar muitas vezes aulas de História do Pensamento Militar, que era o curso de comando, curso superior de comando e direção, que era o curso de comando de tenentes-coronéis até tenentes-gerais, porque era um tenente-geral lá, era um geral de 2 estrelas. Fui transportado para aí, e porque eu, a partir de 2010, eu comecei a falar sobre esta nossa guerra, no seu todo, mas sobretudo no Teatro de Operações de Angola, aos camaradas das Forças Armadas angolanas que estavam em curso. E era sempre um momento muito interessante. E eu tenho pena, meu geral, que não vá lá de novo, porque levava a sua aula para lá
porque de facto há aqui dados, quem viveu a guerra, quem conheceu o terreno como conheceu, e quem de facto ainda por cima faz a análise como o jornal aqui fez, que é uma análise perfeitamente detalhada e compartimentada em termos estratégicos, em termos operacionais, em termos táticos, até mesmo em termos de comando e liderança, operações, informações. Eu acho que esta sessão, de facto, ainda bem que ela fica gravada porque está mal. Eu não vou continuar por aqui, tenho pena. Se algum dia voltar a ser convidado para ir lá às escolas de tiro de guerra, que é uma porta que eu já tinha fechado, talvez já abra, mas vou levar a sua sessão, se não se importar. Depois, o outro comentário é que eu tive a oportunidade de uma vida de colocar o microfone em silêncio ao oficial-general e não o fiz porque fiquei praticamente sem tempo para o debate e para colocarmos algumas questões, mas está justificado por aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. E depois também tendo em conta a sessão que o Major apresentou. Eu quase me apetece dizer que não tenho questões para colocar. Mas vou aqui ser mais do que comentários, não vou dizer comentários, porque não se devem de ser comentários de algo que foi dito de uma forma tão clarinha e tão diversificada. Só aqui alguns comentários ao meu geral, se se importar, para complementar das notas que eu fui tirando, mas de facto vou tentar ser objetivar e dizendo o seguinte, isto é um bocadinho avulso, eu tinha aqui perguntas de caráter político, mas vou já se calhar para o contexto operacional. O João fez ali aquelas 3 fases, que acho que é muito interessante, essa compartimentação cronológica feita daquela maneira em termos de operações. E a pergunta que eu vou deixar ficar para um comentário mais adicional, se calhar eventualmente mais aprofundado, é: o MPLA abre a chamada Rota Agostinho Neto em finais de 1967, 1968, portanto, coincidiu mais um pouco tempo depois do Monjol ter regressado a Angola, não, é no meio termo entre a sua vinda de Angola e o seu regresso a Angola. Portanto, temos ali a abertura da Rota Agostinho Neto, que ainda hoje é uma das coisas que eles mais gostam de falar e gostam de debater. Porque, dizem eles, e eu vou mais ou menos citar, foi o único momento em que nós pensámos que militarmente íamos conseguir alguma coisa e não conseguimos. E a pergunta que eu faço é, eles abrem a rota e há aqui uma divergência, conforme a apresentou, entre a Zona Norte, sobretudo a Zona dos Demos, e a região leste. Porque é que um esforço ainda muito concentrado a norte, quando o inimigo se começa a apresentar a leste, e há até essa definição da rota do MPLA, há até uma presença no interior da UNITA, e a procura de uma reafetação dos esforços da FNLA, porque é que não vingou a guerrilha nessa altura, neste ato de 68, 70, porque é que a guerrilha não consegue vingar numa ideia que era um bocado ambiciosa para eles, de ligar o leste a Luanda? No leste, o espaço é um espaço maior do que na ação do norte. A tal linha logística dos movimentos tem que ser garantida. Eles vinham da Zâmbia, mas para chegar a Nova Lisboa é bem diferente do que estar ao sul da FNLA no norte e ter, por exemplo, o reabastecimento em Luanda ali a 100 km ou 50 km. E no leste era realmente digamos, um teatro de operações muito mais disperso. Em segundo lugar, o trabalho de recuperação das populações no leste seria um trabalho, por um lado, mais difícil, porque no leste a população era de 1 habitante por quilómetro quadrado e, portanto, as populações estavam dispersas. O MPLA tinha um tratamento diferente do que tinha a FNLA, como eu disse. A FNLA passava, mas não combatia, só ia combater a partir da zona que tinha definido como zona de refúgio, mas no MPLA ia marchando, ia conquistando, e na leste as populações não estavam aglomeradas. Uma população aqui, outra população ali, portanto, não era fácil. Por outro lado, tínhamos algumas forças na zona militar leste e tinha fundamentalmente uma força que passou a atuar no leste periodicamente, não na época das chuvas, e portanto na época das chuvas eles também não tinham grandes movimentos, mas na época seca nós tínhamos ali o que passou a chamar-se o Siroco e fazia um agrupamento de comandos que durante a época seca atuava durante
permanentemente na zona militar leste sobre as ações referenciadas do inimigo. Portanto, embora a gente não tivesse tido o esforço determinado ao nível superior no leste, não deixávamos de ter preocupação de reforçar aquela força com o agrupamento de comandos na época Simbo, com as forças da quadrícula que existiam na altura, e o próprio inimigo tinha uma determinada dificuldade em conquistar populações e avançar. Mas o que é facto, e tínhamos a UNITA, essa tinha outra forma completamente diferente de combater. Eu, naquilo que mostrei aqui, nem falei na UNITA, porque eu considerei que a UNITA não merecia nós preocuparmos em ter lá um batalhão ou pôr um batalhão. E, portanto, na área da UNITA eu praticamente não preocupei nem pus nada. A UNITA fazia uma a duas ações por mês na linha de caminho de ferro, ou nem isso. E, portanto, uma ação por mês, deixa-o estar. E eu, o oficial de operações, disse para mim, deixa-o estar. E, portanto, foi acontecer com o comandante do Almirante Leste, além disso, deixou estar, procurou entrar em ligação com eles e falar com eles. Portanto, o deixou estar é dizer, toma lá do Almirante Leste, isto tem estas características. E eles aproveitaram e falaram. Portanto, não nos preocupámos com a UNITA, preocupámos com a FNLA, que tinha acabado de ser interceptada com um batalhão no sul de Malange. Na verdade, preocupámos com a MPLA, que estava a chegar a Nova Lisboa. E, portanto, porquê é que não conseguiram? Por estes fatores, não vejo outros e mais. Por falta de, digamos, por a ajuda externa que recebiam, se ter mantido por forma a não ter alterado a sua capacidade de ação que ultrapassasse aquilo que vinha a fazer desde o início. Se tivessem engariado algum material de guerra que ultrapassasse ou que lhe desse, digamos, outras ambições, não, nós é que tivemos, começámos a ter as espumas, na verdade, os comandos continuaram a ter ação e, portanto, eles começaram a ter dificuldade em atingir o objetivo deles. E depois desta ação, o próprio homem, Nina, não recordo o nome dele agora, mas tem um livro escrito, ele próprio disse que aquela ação do leste tinha desbaratado completamente o MPLA. Acho que estas razões, se não houver outras. Eu coloco outra questão, bem um bocadinho nesta linha, este um bocadinho já mais de caráter político ou estratégico. Ao nível do planeamento, ao nível das informações, das próprias operações e o comando em Angola, alguma vez foi previsto ou foi tido como preocupação a eventual internacionalização da guerra, tendo em conta o Congo-Brazzaville, o Zaire, eventualmente a Zâmbia, num contexto de eventual forças militares deste país recentemente tornados independentes, apoiarem no terreno e dentro do território angolano os movimentos de guerrilha? As operações propriamente ditas, a terceira repartição da região de Angola nunca planeou qualquer operação desse tipo comigo, nunca, e do anterior também não tenho conhecimento disso. Mas julgo que já posso afirmar isto, na percepção que tenho, havia algumas forças previstas para a obtenção de algumas informações no exterior. O comando-chefe tinha, e isso poderia estar relacionado com a segunda repartição, tinha uma classificação muito especial e, portanto, eu próprio nunca me interroguei o que é que se poderia passar no exterior, porque em termos normais, está a passar principal e operacional da região metal de Angola, nunca se pôs o planeamento de nenhuma operação fora no exterior, porque se seguiu essa determinação de orientação política de não atuar fora do território nacional. Agora, que houve ações fundamentalmente na obtenção de informações, etc., conduzidas fora do território nacional, houve. Essas informações que pudessem ter sido obtidas chegavam à terceira repartição de operações através da segunda repartição de informações da região da Angola e não diretamente a repartição de operações dizendo agora fez isto, ou faça-se aquilo, ou faça-se aquilo. Portanto, terminando, não tenho conhecimento oficial de qualquer operação feita no exterior com determinação do comando-chefe à repartição de operações da região da Angola.
bocadinho, como estamos a ver a nossa Imperial aqui a comer os nossos termossos, aquilo é quase infinito, não é? Não são os Imperiais, são os termossos. Mas já, isto é uma questão um bocadinho mais de. Vai mais um bocadinho ao encontro da sua percepção e da sua experiência pessoal a que não resiste. O Major chega ao território angolano no ano seguinte à inclusão da guerra. Portanto, tinha desenvolvido ali três operações, a Operação Nabongongo, Pedra Verde, exatamente. E está ali 3 anos, portanto depois vem de novo para o continente e regressa passados 4 anos. Regressa ao continente em 71 e dá-se depois o 25 de Abril e, portanto, o processo vai conduzir à descolonização. Qual é a percepção, no geral, em cada uma destas fases? Na altura, passou-lhe para a cabeça, quando vem em 65, regressa em 69, qual foi a sua percepção sobre que guerra é que deixou e que guerra é que volta de novo a encontrar? E quando regressa definitivamente e ouve falar todo este turbilhão, que foi assim que terminou a sua intervenção, que estado de espírito é que ficou em relação a todo este contexto político, militar, sobretudo este, mas também social em termos de guerra? Em 1961 eu era tenente. Era tenente em 1961. Estava na Academia Militar. Tinha vindo da Escola Prática de Infantaria. Não tinha sido instrutor e depois fui para a Academia Militar. Na Academia Militar assisti a reuniões de oficiais generais que se queriam opor à guerra em Angola. Aliás, era oficial de dia tenente na Academia Militar quando aconteceu o problema de Beja. Ouço um telefonema, até julguei que era alguma garota que estava a telefonar, que telefonava para lá durante a noite. Interroguei-me se devia ou não devia atender, atendi, olha, chama o pessoal todo, estamos de prevenção. E nesse dia ali chegou o secretário de Estado, o ministro, etc. Ele soube que tinha morrido o Estado de Estado em Beja. Mas depois também tinham havido aquelas reuniões e, portanto, havia generais que se opunham à guerra do ultramar. E depois tinha dado uma instrução, um dia, vinha a subir por ali acima, vejo na televisão, o Sr. Dr. Oliveira Salar dizer para Angola e mulheres derem força, eu assumo esta coisa toda, porque não há nada disso que vai acontecer, o que vai acontecer é isto e aquilo e aquele outro. Bem, depois o quê? Eu era tenente. Já em Alferes, tinha dado, desculpa eu alargar o meu horizonte, mas estão a falar nisto, olha. Em Alferes tinha estado em Caçadores 5, estava em Caçadores 5, era Alferes, tinha dado uma recruta, tinha vindo de Mafra, a Escola Prática de Infantaria, tinha dado uma recruta a Caçadores 5, porque só ali é que havia recruta de transmissões, eu tinha feito o curso de transmissões. E, portanto, tínhamos também o problema das eleições, etc. Foi-me dado um pelotão de carros de combate para eu formar alferes de infantaria. E eu fui buscar os carros de combate a Beirolas. E desci a Avenida do Brasil, onde tinha a minha então namorada, que vinha ser a minha mulher, guiando um Valentine. Para a Avenida do Brasil fora, guiando um Valentine. E trouxe os Valentines todos atrás de mim para a Caça dos 5 alferes, sem saber para quê. Não, temos que formar um pelotão de carros de combate. E Caçadores 5, um pelotão de carros de combate. E ao meu camarada, tenente, deram-lhe um pelotão de autometralhadoras para formar. E eu formei. Em 2 meses, tinha a rapaziada feita, com o seu fato de coisa, de carros de combate, estava tudo, com os morteiretes, o cara tudo que está pronto. Disse, mas para que é isto? E num dia em que vão começar as eleições, dizem o homem, não disseram a mim, dizem o homem
vá para a porta do quartel, de lá debaixo do quartel. E então, um caçador 5, ele agarrou nas autometralhadoras e foi-se pôr à porta do quartel. Sem mais nada. Ou por outra, uns dias antes tinha lá ido o Ministro da Guerra visitar os pelotões e ver e tal. Os alferes, pá. Eu tinha um carros de combate a funcionar. Conclusão. O pelotão de autometralhadoras e o pelotão de carros de combate era preparado para conjuntamente, está aí no livro que escreveu o nosso rapaz sobre a cavalaria, pá, do Tum-Tum, do elefante Tum-Tum, eu me recordo do nome do livro, em que ele escreve tudo isto, o Lanceiro de Dores também vai para a Praça do Terreiro do Paço. Concluindo, eu, alferes e tenente, antes de ir para a guerra, passámos por estas cenas todas. Eu formei um pelotão de carros de combate, por causa das eleições, na verdade, eu, tenente, na verdade, ouvi estas reuniões dos generais, para a guerra não, e o caraça e tal, e depois desaparece o nosso Martim Muniz, como é que chama o nosso general? Botelho Muniz, e na verdade mais uns generais, etc. O problema do Botelho Muniz. E depois o que é que acontece? Acontece que realmente a reação portuguesa àquilo que aconteceu em Angola, a reação da população portuguesa daquilo que aconteceu em Angola, dá razão àquela frase: para Angola já em força. Angola é nossa. Isso foi o sentimento da população. Porque realmente aquilo que aconteceu foi igual ao que, em termos desproporcionais, mas foi o que aconteceu na Ucrânia. Quer dizer, por ali dentro, pá, realmente o norte de Angola foi quer dizer, brancos, negros, pretos, crianças, mulheres, foi tudo eito, na verdade. E, portanto, aqui a reação da população foi Angola é nossa. E, portanto, quando cantavam Angola é nossa, as pessoas apoiavam a ida das Forças Armadas para Angola. Simplesmente, eu disse nas minhas conclusões, uma coisa é ir para Angola, na verdade, resolver o problema como nós resolvemos, na verdade, e depois, politicamente, na verdade, dialogar e tentar resolver, etc. Outra coisa é deixar arrestar a guerra durante 14 anos, na verdade, em que militarmente nós conseguimos deter a subversão e a contra-guerrilha, e depois as Forças Armadas serem acusadas, e aqui, ao contrário do que se fez inicialmente, de que se deu prioridade à defesa, se deu orçamentos para a defesa para marcharem 29 batalhões, como eu disse ali há pouco, num ano, a seguir, passados uns anos, a coisa passou-se. Estão lá e têm que ganhar a guerra. E, portanto, politicamente, passou-se a dizer que a guerra não acabava porque as Forças Armadas não queriam que ela acabasse. Alguns até diziam que estão lá a ganhar bom dinheiro, na verdade, deixa correr o marfim. E, portanto, isto dá, quer dizer, aquilo que aconteceu, Angola é nossa e vamos todos para Angola, 13 anos depois, dizer quando é que isto acaba? Quando é que isto acaba? Porque não há orçamentos, deixaram de estar o orçamento de conduzir para aquilo que queriam, o diálogo internacionalmente cada vez pior. Na verdade, nós tínhamos um objetivo que desde o início se verificava que estava contra toda a orientação internacional, porque depois da Segunda Guerra Mundial foram N países que entraram para a independência e nós conseguimos militarmente suster isto durante 13 e 14 anos, mas politicamente continuamos na mesma, convencidos que íamos conseguir atingir este objetivo. Com os Estados Unidos próprios, na verdade, não foi só a União Soviética e a China, os Estados Unidos que apoiaram, e portanto estavam toda a gente contra os nossos objetivos e o nosso território nacional. Bem, isto para terminar, vou dizer o seguinte: aqueles que apoiaram os movimentos emancipalistas e nos obrigaram a sair das colónias, porque achavam que aqueles povos tinham direito à independência, estão hoje a invadir outros territórios, não dando a hipótese desses países decidirem o governo que querem ter. Portanto, isto é conforme lhes dá e conforme lhes interessa. Nós saímos empurrados por determinados países que realmente cada país tem direito a viver e ser independente.
E hoje verificamos que nem na Europa isso acontece, porque aqueles que nos puseram, entre aspas, fora das colónias, hoje têm atitudes completamente diferentes. Obrigado, meu general, e obrigado à Comissão de História Militar por esta iniciativa. General, o agradecimento é certamente nosso e de todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o meu general, uma experiência pessoal única, e sobretudo aqueles que vão ter a oportunidade de assistir depois no novo YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Isso tem uma repercussão muito superior àquilo que é o dia de hoje, e acho que isso é importante, sobretudo para os mais jovens, aprenderem, neste caso, com uma experiência única. E a maneira como o meu general também apresentou, que também é única. Eu queria agradecer, eu e o Coronel Aniceto Afonso estávamos a assistir, e ele certamente mais experiente, mais conhecedor profundo destas operações, como estudioso e como combatente. Eu, como filho da guerra, que vivi em Angola 13 anos e que tenho familiares em Angola, e portanto olhei para aqueles mapas também de uma maneira diferente, mas o meu general explicou, se me permite, de uma maneira simples, que nós fomos acompanhando, perdemos no tempo, mas estaríamos aqui certamente ainda mais tempo, mas aqui a Sociedade Histórica tem uma conferência já a seguir. Muito obrigado, eu peço uma salva de palmas ao nosso general. Se me permite, fica esta oferta, a Revista Portuguesa de História Militar, coordenada exatamente pelo Abílio, a quem agradeço também, e que é exatamente sobre o início da guerra. Tem muita desta parte que o meu general ficou agora. Muito obrigado, meu general, mais uma vez. E aqui ao Abílio, aqui o nosso. O Abílio, não sei se já tem este, ainda não. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito boa tarde.